Vamos para o nosso quadro do CIMESP no programa Piracicaba Agora. E nós temos o prazer de receber aqui a Tatiana, sanitarista. Muito boa noite, obrigado por sua presença aqui. Muito obrigado vocês pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. E o Regis conosco também, ele que é engenheiro, são os diretores da DSK Ambiental. Boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Neto, boa noite pelo convite. Valeu, e você que está assistindo vai poder participar conosco através do nosso WhatsApp. A pauta do CIMESP no programa Piracicaba Agora é a prestação de serviço e consultoria ambiental que o CIMESP oferece aos seus associados, de muita importância. Nós estamos falando aí de leis, estamos falando de condutas, né, que devem ser tomadas pela empresa que vai se instalar, pela empresa que já está instalada, pelo material, enfim, são muitas situações onde você precisa realmente dessa prestação de serviço e, obviamente, que o CIMESP traz aí uma parceria, uma das principais parcerias, junto com a DSK Ambiental. Vamos falar um pouquinho, então, dessa parceria, né? Primeiramente, eu queria que você apresentasse para nós, a empresa, falando um pouquinho dessa parceria que é feita junto com o CIMESP. Pois não, Regis? Então, a DSK, ela presta para os associados, né, consultoria ambiental na parte de licenciamento ambiental, orientações na gestão de resíduos, né, e toda a parte de regulamentação, seja ela IBAMA, CETESB, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Meio Ambiente. Então, a gente, junto com o CIMESP, orienta as associadas em como conduzir esses temas tão essenciais, né, para o funcionamento da empresa. Agora, é muito importante que você já falou aí 3 situações para a gente passar para o público. Leis federais, estaduais e municipais, correto? Quer dizer, o empresário, para ter acesso a tudo isso, tem que ter um know-how realmente numa empresa para ir buscar os recursos, quais são as leis para se enquadrar, né? Nós estamos falando de uma cidade como Piracicaba, uma cidade onde predominante a gente tem aí o meio ambiente e é uma preocupação de todos os empresários, de todos os moradores. Então é essencial essa prestação de serviço, né? O tempo todo, né? Porque muitas vezes a empresa ela não tem condições nem perna para conduzir isso sozinho. Correto. E ela precisa de um auxílio. E normalmente quando você é muito pequenininho, quando você dá a mão a um sindicato ou dá a mão a alguém que possa fazer alguma coisa para você, isso se conduz de uma forma muito mais leve, né? A gente está acompanhando, abre para nós o site. Tem o site da apresentação, olha só que legal, DSK Ambiental, né? Ali tem todos os detalhes, né? Agora, falando um pouco rapidamente, acho que é legal a gente falar da que você tocou, a questão de estar junto, dar as mãos, né? Sim. Junto ao CIMESP, né? É de uma importância enorme, né? Porque você imagina uma empresa, ou que ela é recém-chegada à cidade de Piracicaba, por exemplo, né? Desde a procura do local para se instalar, o produto que eu tenho para oferecer, o local onde eu vou ter, por exemplo, uma manutenção ou um espaço, uma área que garanta uma qualidade dessa empresa, que garanta, por exemplo, que as leis vão estar de acordo como tem que ser. Como é que eu faço isso, empresário? Como é que eu vou dispor? Aí o CIMESP traz esse know-how de vocês justamente para prestar esse serviço, né? Sim, normalmente quando nos procuram e a empresa é muito recente, está recém-chegada e ela precisa de uma série de informações, eu e o Regis, a gente costuma falar assim, vai lá, se associa, se ela é do setor metal mecânico. Por quê? Porque além de ter consultoria com a gente, tem toda a parte jurídica, tem toda a parte de comunicação, tem toda uma parte de assessoria que para quem é pequeno ou quem está chegando no local naquela hora é muito importante. Sim. Né? E ter uma direção, não ficar perdido. Exatamente. Então, é um ponto de referência, sim. Muito bom. Olha só, a gente recebeu a notícia recentemente que nós teremos um investimento muito grande, né? Da grande montadora, que é a Hyundai, que é aqui na cidade de Piracicaba. Ela vai ampliar aí vários setores, enfim, né? Isso é uma boa notícia, porque isso é geração de emprego e automaticamente teremos agregados, empresas que vêm para cá prestar serviços de peças, enfim. São essas empresas, né, que justamente têm que ter esse trabalho que você desenvolve, né? Quer dizer, vamos nos instalar na região de Piracicaba para fornecer, por exemplo, peças à Hyundai. Eu tenho que ter todo esse know-how para poder se instalar. Só para a gente entender um pouquinho, eu queria, associado a isso, que você falasse a ação direta de vocês, né? Como é que vocês trabalham diretamente com essas indústrias aqui na nossa região?
primeiro momento que a gente chega na empresa é falando assim, perguntando para o proprietário e orientando o proprietário. Você já solicitou junto à prefeitura a certidão de uso e ocupação do solo? Aí todo mundo olha assim para nós. Eles olham assustados. Aí eu falo, outra coisa, você olhou a matrícula do imóvel que você está adquirindo? Se ela tem algum passivo, se ela tem algum passivo ambiental. E a partir daí a gente conduz todo o processo de licenciamento, junto com o contador, junto com todo o jurídico para a formação e constituição jurídica da empresa. Então, assim, é esse o nosso trabalhinho desde o começo. Olha só que legal. Pois não, Maria. E esses serviços, né, que são prestados através de vocês, com a intermediação, né, o suporte do CIMESP, como que eles são cobrados dos associados? Na verdade, a gente há algum tempo já tem um contrato, né, com o CIMESP de que 18 horas de consultoria, né, o CIMESP subsidia para que ótimo, hein? Sem custo para o associado, né? Excelente. A gente ter esse trabalho de levantamento, de orientação, e raramente há necessidade de mais do que isso. Mais do que as 18 horas, mais do que né? as 18 horas. Na verdade, isso foi feito um estudo com o uso dos associados. Sim. E chegou-se que 18 média... horas... Exato. Era uma quantidade de horas suficiente para um ano de trabalho conduzir da melhor forma possível o atendimento à associada. Exceto alguma associada que ficou um tempo, né, sem ter algum tipo de orientação e ficou com uma demanda um pouco maior de itens a serem regularizados, aí a gente faz um acordo, conforme já é previsto pelo CIMESP, de fazer da melhor forma possível. Sempre vantajoso estar junto com o CIMESP para ter um serviço como esse. Correto, sempre bem vantajoso, porque é um serviço especializado, né? E muito mais as pequenas e médias empresas têm essa demanda, né? Dessa orientação que custa, né? Custa para o empresário. E o CIMESP dando essa oportunidade de disponibilizar esse conhecimento e essa orientação é bem bacana, né? Desculpa, pois não. É que são muitos os custos para o empresário, né? Poucas pessoas sabem que as licenças ambientais custam, a prestação de serviço custa, né? Sim. E ter subsidiado a consultoria para conduzir da melhor forma possível e tentar gastar menos dinheiro, eu acho que é o mais vantajoso. Lógico. Tatiana, me explica uma coisa. A gente está falando de empresas que chegam a Piracicaba e aí tem todo esse know-how de consultoria e de normalizar junto às leis, né? Mas eu acho que, me parece que isso tem que ser constante, porque a lei, ela muda, né? A gente tem uma demanda com o nosso município que pode mudar. De repente, aprovada uma lei, ou de repente vem uma lei federal que muda, ou de repente uma lei estadual que muda. Quer dizer, as empresas que estão aqui, permanentemente, elas têm que estar em contato com a empresa de vocês para ter essa orientação. Às vezes eu estou produzindo, há um resíduo, e eu tenho um trato com esse resíduo, né? De acordo com a lei. De repente mudou alguma... E aí eu não estou a par disso. E aí eu já passo, mesmo sem ter, obviamente, o conhecimento, eu já estou errado. E eu posso arcar com uma despesa muito grande, através de uma multa, enfim, né? E a gente sabe que as coisas são todas entrelaçadas, né? Então é essencial que o empresário, obviamente quem é ligado ao CIMESP, tem essas mudanças imediatamente fornecida. Como é que trabalha isso para quem está em casa entender? A gente costuma trabalhar quando aparecem, né, as épocas de obrigações ambientais, a gente costuma fazer boletins e toda vez que vem alguma mudança, e essa mudança é significativa e vai atingir a indústria, o setor metal mecânico em específico, a gente também solta boletins informando todos os associados, que é a forma que a gente consegue abranger mais e a todos. Ótimo. Então é muito importante estar dentro e receber esses boletins, né? Acho que é essencial, né? Esse é o trabalho que o CIMESP faz também. Pois não, Maria? E também é uma atualização constante, né? Que o empresário pode ter. O Márcio está aqui fazendo uma pergunta. Vamos abrir para as perguntas do público. Ele dá boa noite. Ele quer saber se somente a indústria precisa de consultoria ambiental ou toda a empresa. É legal pegar essa oportunidade da pergunta do Márcio para também dar esse esclarecimento, né? Afinal, a gente está
num momento mundial que se fala muito, né? E que bom, né, gente? Que bom que se fala tanto do destino da água, né? Dos resíduos sólidos. Então, para a gente ter esse panorama com vocês que são, né, especialistas, experts aí no assunto. Eu creio que sim, toda empresa, pelo menos, ela precisa saber se ela é passível de licenciamento ou não. E em que esfera ela vai precisar se licenciar, ou se enquadrar, ou se ela é até dispensada do licenciamento ambiental, mas outras regras ela tem que cumprir. Aí depende do ramo de atuação e o que a empresa faz, seja ela indústria, comércio ou prestação de serviço. Perfeito. Até porque a questão de gestão de resíduos, né, ela não se restringe à indústria. Então, os comércios têm a questão da gestão de resíduos, os hospitais, as clínicas, com os resíduos de serviço de saúde, né? Então, não se restringe. É óbvio que o licenciamento ambiental normalmente está ligado às questões de fabricação. Sim. Mas uma gestão de resíduo é inerente, não é apenas a indústria, né, que gera resíduo, né? Toda atividade humana gera resíduo. Claro. Então é importante, sim, que todo empresário tenha o conhecimento do seu impacto e como ele pode mitigar o impacto que ele causa para a sociedade, né? A gente tem uma característica muito bacana na cidade de Piracicaba, que 90%, acho que é isso, não sei se a Cris tem até esse dado aí, 90% dos empresários, da indústria, os proprietários, enfim, moram na cidade de Piracicaba. Então o interesse não é somente estar conforme a lei, mas é também olhar para o quintal da sua casa, né? Quer dizer, é morador aqui. Então o interesse também é de todos nós, né? Reduzir resíduos e estar conforme a lei é muito importante. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando uma empresa, ela é, não sei se essa palavra é correta, classificada como poluidora ou ela tem um resíduo, isso é uma situação real? Ou há a possibilidade de reverter ou se enquadrar de outra maneira? Como é que isso funciona, né? Isso corresponde a uma realidade ou não? Eu não sei se eu entendi a sua pergunta, mas assim, todos nós e todo tipo de atividade humana produz resíduo e rejeito. Tá. O que a gente pode fazer é estudar e tentar minimizar ou mitigar a geração tanto de resíduo quanto de rejeito. Seria mais ou menos isso que você me perguntou? Isso. Sim, isso é possível. Isso no comércio, isso na prestação de serviço e isso na indústria também. E é uma classificação, ela se enquadra, é isso? Como é que funciona? Olha, essa empresa ela tem uma característica, ela tem um resíduo que tem que ser tratado dessa maneira. Ela se enquadra? Isso gera algum custo para a empresa ou não? De uma maneira geral. As empresas, em geral, né, quando têm atividade de fabricação, elas são classificadas conforme o seu potencial de poluição. Perfeito. Então, perfeito. Por exemplo, quando ela vai se licenciar, por exemplo, em nível estadual pela CETESB, ela tem, dependendo da sua atividade econômica, ela é classificada com um nível potencial de poluição. Isso implica em quê? Implica no tempo de licença dela, implica na gestão de resíduos que ela tem que fazer. Correto. Né? Então, muito ligado à atividade econômica que ela está registrada, ela se insere às obrigações ambientais. As obrigações ambientais, né? Sim. Perfeito. Estamos ao vivo com o programa Piracicaba Agora, quadro CIMESP, nosso programa, hoje recebendo aqui empresa parceira do CIMESP, a DSK Ambiental, justamente uma empresa com know-how, onde ela prepara, né, toda a questão burocrática de leis e condições da empresa que se instala ou que a empresa já está instalada aqui em nossa cidade. E recebendo aqui, né, os dois proprietários da empresa, a Tatiana e também o Regis, para conversar um pouquinho sobre isso. Se você quiser participar conosco, 991411048. Quero mostrar novamente o site, por gentileza. Está aí para vocês, para você entrar em contato também, 3417-8600, você pode participar. Tem um Instagram também, DSK Ambiental. Há quanto tempo a empresa? Constituída juridicamente 12 anos. 12 anos? 12 anos. Puxa vida. Eu queria que vocês compartilhassem
conosco, assim, uma situação que vocês fizeram um trabalho de transformação, acho que é legal, sem citar, obviamente, né? Mas que seria legal, assim, de orientação, realmente de transformação de uma empresa que, de repente, olha, é um ramo que eu estou assumindo, ou que eu estou abrindo, e vocês tiveram todo um trato de trabalho aí. Queria que vocês dessem um exemplo para nós, por gentileza. São tantos durante 12 anos, né? Eu imagino. Tiveram várias empresas que passaram com a gente e continuam com a gente há 12 anos, há 15 anos. Quando não existia a DSK, era só eu. E, assim, hoje ela caminha com as próprias pernas e hoje os diretores já incutiram isso na cabeça de o quão é importante trabalhar essas questões ambientais. Então, teve muitas coisas, muitos casos assim de empresas que antes diziam, isso não é importante, e hoje tem como mote, como lema. Então, é muito legal você ver. Isso é legal, é muito gostoso e é gratificante você ver também quando a empresa é pequenininha e ela continua sendo pequena e ela começa a andar pelas próprias pernas, assim. É muito gostoso de ver. É muito legal. Pois não. E as empresas, quando elas partem, né, para essa gestão realmente de resíduos, de efluentes, tomando conta, né, do meio ambiente e do impacto que ela causa, né, se descobre que muitas vezes é muito além do que um custo. Originalmente o empresário toma como custo. Né? Ou pensa que vai ser um custo. Exato, e é uma oportunidade de melhoria contínua. Né? Se vê processos melhorados, gestão melhorada, tudo por conta desse olhar de preocupação com as questões ambientais. Muito bom, muito bom. Pois não, Mar. Pergunta aqui chegando, muito interessante, do Tony. Ele está dando boa noite, Neto e equipe. Tony aqui do Campestre. Uma dúvida, Piracicaba tem grande potencial para energia solar. E para a eólica, tem potencial? Boa pergunta. Explicar o que é energia eólica também, para quem não sabe, né, gente? Sim, sempre a gente tem um potencial de fazer um reaproveitamento, né, e uma gestão dessa energia limpa, né? Talvez em escala industrial, ou comercial, comercial, né? Como essas grandes fazendas de vento no Nordeste e tudo mais, que tem uma geografia propícia para isso, talvez não. Pequenas gerações para um comércio, para uma atividade, com certeza é viável e é sempre bem-vindo, né? Você fazer uma substituição por uma alternativa mais ambientalmente amigável. Não esquecendo que para tudo isso a gente precisa pesquisar, ver questões de viabilidade, ver questões de entorno, ver questões de vizinhança, ver questão de rotas migratórias de aves. Todas essas coisas, elas entram na conta, principalmente quando você vai fazer essa questão gerar a energia eólica. O que consiste a energia eólica? Você utiliza o vento e ele move turbinas e aí é conduzida e é gerada a energia. Bacana. Ela é de uma forma limpa, sem sombra de dúvida. Você não queima nenhum tipo de combustível fóssil. Mas ao mesmo tempo, você ocupa grandes áreas, você ocupa grandes espaços, você tem questões de rotas migratórias de animais. Interessante. Sim, sem sombra de dúvida. E você também tem a questão do barulho, do entorno e a visão. Sim, então tudo isso tem que ser avaliado e estudado antes da pessoa despender dinheiro para fazer isso. Primeiro você estuda, vê se é factível, para depois sim você partir para esse caminho. Tá vendo? Uma consultoria como essa, nós estamos falando de de uma característica, de uma questão, que é a questão da energia movida pelo vento, né? Que seria ótimo, né? Mas que tem a gente tudo não isso. Imagina esses detalhes todos, o barulho. Né? Eu vi uma reportagem de uma senhora que mora próximo numa comunidade lá no Nordeste. Ela falou: eu não durmo mais. Eu não durmo mais, não aguento mais esse ruído, eu não consigo sair daqui de onde eu moro. Quer dizer, gerou um problema local que tem que ser administrado. Quer dizer, uma empresa, de repente, né, como o Regis falou, é viável, vai economizar, mas você coloca um grande ventilador como esse aqui, que vai gerar um ruído. E você falou da rota migratória. Essa excelência, né? Isso é muito legal, tá vendo? Então,
a DSK trabalha com isso, né? Você tem que saber como montar, onde montar. Aliás, até uma coisa para a gente falar aqui, a empresa que vem se instalar aqui, eu acho que isso já é até de comum acordo, né? Que visite o CIMESP, que lá você vai ter tudo, desde quais são as leis, o que é viável para a sua empresa e uma consultoria com a DSK para saber onde eu vou montar é legal. Nós temos aqui setores industriais. De repente a empresa, ela vai se enquadrar num setor aqui que é bacana, no outro não pode. Né? Você não vai ter água suficiente ali, por exemplo. Então são situações como essa que não adianta, sei lá, locar, né? Tem que ter uma consultoria, com toda certeza. Estamos ao vivo, você participa conosco aqui, 99141-1048. Até para quem está assistindo a gente, nós falamos aqui essa semana, né, sobre a ESG, que é tão importante, o mundo está cobrando isso, né? Nós estamos falando de leis locais, estaduais do Brasil, mas uma grande empresa que aqui se instala e que pretende vender para fora, ela tem que estar de acordo com o ESG, né? Queria que vocês falassem um pouquinho, porque eu acho que a empresa de vocês também trabalha nesse sentido, também de orientação. Isso é algo real? Quer dizer, uma empresa que não se enquadrar não vai conseguir mercado? Como é que funciona isso? Queria que vocês falassem um pouquinho para nós. Então, para começar assim, antes da gente trabalhar todo esse tema e esse mundo ESG, ou ESG, ou ASG no Brasil, né? A gente tem que contar que o CIMESP tem um grupo de trabalho coordenado por nós dois, que acontece todas as últimas terças-feiras do mês, e a gente trata de assuntos pertinentes e a gente estuda a PR 2030, que são as boas práticas da ABNT. E aí, a questão ESG, hoje justamente a gente estava falando e dando a notícia do que Larry Fink foi a pessoa, o CEO da BlackRock, que transformou o termo ESG nessa potência que ele é hoje. E hoje tem se discutido de que ele está largando o tema ESG. E isso tem sido discutido e tem sido publicado muitas vezes. E hoje foi um dos temas dos assuntos ESG que a gente trouxe para o grupo de trabalho que a gente tem lá no CIMESP, né, Regis? Na verdade, depois a gente apresentou um artigo, né, de um especialista nesses assuntos, principalmente financeiros, né, mostrando que, na verdade, é mais uma preocupação por conta das razões políticas americanas que politizaram o termo ESG, certo, do que efetivamente das práticas, porque é uma prática de mercado o ESG, né? Empresas comprometidas com os seus compradores, na verdade, sim, elas têm que mostrar para o seu cliente que essas práticas estão, né, associadas às empresas, né? Então, é a tal da compra com propósito. Cada vez mais as pessoas estão tendo consciência da necessidade dessa compra para propósito. E o ESG vem para abarcar tudo isso, né? As empresas tendo um compromisso ambiental, social e de ética e de governança dentro da sua estrutura, né, demonstram para os seus consumidores a importância que ela dá para ele, consumidor, também. Então, ninguém quer ter mais também a sua marca associada a problemas ambientais e sociais, perfeito, por exemplo, né, e de ética e de governança. Então, cada vez mais, para a empresa, para o futuro próximo, está nessa jornada, porque a gente diz que é uma jornada ESG. Nenhuma empresa está pronta sem um grande investimento para o ESG, né? Então o ESG é construído, é uma jornada que a empresa faz desde o seu alto nível até a sua operação de compromissos com essas questões sociais e ambientais. Bom. É o que eu ia falar. O ESG, ele é todo mundo junto de mão dada, né? Não existe a política ESG vir da base e ir até a alta direção. Não, é todo mundo junto, exatamente. E a gente está falando da parte governamental também e políticas públicas, né? Que sim, ajudam, né, o empresário para poder tocar dessa maneira.
Muito interessante, que bom. Ó, então fica o recado para você que é empresário, se você ainda não se associou, né, vá conhecer o Cimesp. Esse aqui é mais uma grande parceria do Cimesp, oferecendo para você que é empresário da nossa cidade. E parcerias como essa, acho que o Regis abriu, né, vocês abriram falando sobre isso. Não é só as grandes empresas, mas empresas pequenas, que precisam se adequar. A lei é para empresa grande, média e pequena. Às vezes é uma pequena empresa que você não sabe como lidar com toda essa burocracia, que é uma burocracia válida, estamos falando de meio ambiente, estamos falando de condições adequadas para a nossa cidade, você não sabe lidar com isso. Então, para você ter toda essa possibilidade, vai encarecer para a sua empresa. Então, procure o Cimesp, vá conversar com a equipe do Cimesp, você vai ter um know-how, né, da empresa que vai te ajudar, que vai te guiar. Procure o Cimesp, tá bom? Tá aí o telefone para você. Pode abrir na tela grande para mim, Enzo, por gentileza? Aí, obrigado. Esse é o site. O telefone, por favor, do Cimesp na tela para nós, por gentileza. 3417-8600. O WhatsApp também para você falar com a equipe do Cimesp é o 999-9962-8362. Tá aí para você na tela. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado pela participação. Quanta coisa interessante que a gente nem imagina, né? Ao novo empresário, a quem é empresário, quanta coisa para se pensar. Por isso que a Cimesp está aí para ajudar, né? Todos esses pensamentos, a guiar a todas, né, essas possibilidades. Jesus, muito obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigado, Neto. Obrigado. Muito obrigado, viu? Agradecemos e agradecemos muito o convite. Obrigada. Valeu, obrigado. A DSK Ambiental participando do nosso quadro do Cimesp.